Nesse vídeo eu quero mostrar como funciona o sistema na parte de ordem de produção e programa de produção. Eu posso começar dizendo que não dá para realizar a produção no ERP se o produto não tiver aqui no Engenharia uma estrutura cadastrada. Por quê? Porque a estrutura do produto é o que vai falar para o sistema o que consome e quais quantidades consomem. Então, é a estrutura que fala, eu vou usar tanto de cobre, tanto de escória, tanto de manganês, exceto quando é algo que é composto na carga de forno, por exemplo, a liga, que é feita na carga de forno. Nesse caso, a estrutura padrão ela vai servir apenas para custo. Por quê? Para fazer determinado produto, para fazer essa liga teste, por exemplo, eu uso 8 kg de sucata de cobre, 1 kg de silício e 1 kg de manganês. E depois o meu lingote de cobre consome essa liga. Mas possa ser que para eu fazer o lingote de cobre eu faça a liga, mas com quantidades diferentes da que eu tenho aqui ditado na minha estrutura. Então, nesse caso, a estrutura seria apenas para custo. Mas o custo envolve mais do que isso. Envolve mais do que simplesmente eu dizer que eu vou utilizar tanto de material A, tanto de material B ou tanto de material C. O custo ele envolve outras coisas, né? Como rateios diretos e indiretos, como taxa hora máquina, taxa hora centro de custo, envolve entrada de nota, o consumo dessas coisas que entraram na nota, envolve mão de obra direta ou indireta, envolve gastos gerais de fabricação. Então o custo envolve muita coisa, e essa aqui é a tela que nós temos do custo. Só que na base que eu estou utilizando para fazer os testes, nós não temos uma vida real dessa base. Então nessa base não acontece a entrada de nota, a saída de nota, não acontece o apontamento de produção, não temos colaboradores cadastrados, não temos cadastrado mão de obra direta, mão de obra indireta, o que é GGF, o que não é. Então, o custo é a última parte do sistema, né? É a última etapa, né? A última etapa, depois que está rodando bonitinho, eu quero rodar o meu custo. Então é a última etapa, porque o sistema considera todas essas coisas, né? Mas para ter uma noção, temos aqui a tela. Então, aqui são os parâmetros, onde você diz se você vai utilizar taxa hora máquina ou centro de custo. Você escolhendo, você cadastra aqui qual que é a sua taxa hora máquina, qual que é a sua taxa hora centro de custo. Aqui ele pergunta se você quer valorização de componentes por médio, por última compra sem imposto, por última compra com imposto ou por preço informado. Ele pergunta se o cálculo do preço médio vai ser pela média mensal ou por movimento, se contabiliza ou se não contabiliza custo. Você tem aqui o cadastro das classificações dos seus custos, né? Tem aqui para você informar os rateios diretos e indiretos. Então, qual que é a conta origem, né?
qual que é a conta destino, né? Tem aqui custo padrão com histórico, informação de preço de venda. Isso não vai funcionar porque o sistema não tem dados suficiente. Aí, ó, não tem nada aqui, só tem uma linha. Temos aqui informação do preço de venda, onde você informa suas taxas, seus impostos, frete, margem adicional se tiver, o ano que você quer que o sistema pegue as taxas para considerar, as configurações de contabilização. Temos alocação, contabilização, preço médio. Esse bloco aqui é o bloco do fechamento de custo. Então, alocação, contabilização, preço médio, divergência contábil, registro de inventário, horas trabalhadas, taxa do custo. Aí aqui temos auditoria do custo, que envolve custo real e mapa de custo. E aqui temos preço médio calculado. Então, isso é só uma visão geral, mas o custo é a última parte do sistema. Voltando para produção, então eu disse que sem uma estrutura é impossível abrir uma ordem, um programa e uma ordem de produção. Mas aqui nessa tela também temos outras coisas. Então temos aqui os parâmetros, né, da estrutura, onde você vai dizer o PET para desenhos de produtos fabricados e semi-acabados e o PEF para desenhos de produtos comprados, né? Então a pasta onde fica o desenho desses produtos. Essa pasta aqui, ela é local, então seja, se eu definir aqui, ela vai ficar apenas no meu computador. Ela fica apenas no meu computador, tá? E aqui, ó, permite se tornar, toda vez que isso aqui está flegado, sempre quando houver uma ordem de produção aberta, mas eu precisar fazer manutenção na estrutura, isso aqui tem que estar flegado para o sistema permitir com que eu consiga estornar essa estrutura e dar manutenção nela. Então temos aqui os cadastros dos roteiros, os cadastros das rotinas, né? Um roteiro, o que é roteiro? Roteiro é um sinalizador de quais rotinas você utiliza naquele produto. Por exemplo, eu tenho aqui as rotinas, né? Transformação do alumínio, fusão ligas e vazamento. Eu tenho uma estrutura aqui, que é o lingote, que ele tem aqui, ó, as rotinas vazamento. E eu tenho aqui a liga, que tem a rotina fusão. O roteiro é 1. Eu poderia ter um roteiro 2, onde a operação também fosse fusão, mas no componente, ao invés de eu consumir, por exemplo, a sucata de cobre, eu consumiria um outro componente nesse lugar. Então o roteiro é o roteiro alternativo. Por exemplo, se eu não tenho a condição para produzir com essa receita, o que eu uso no lugar? Então, para eu não fazer uma outra estrutura, eu posso criar um novo roteiro, colocar a operação e colocar outros equipamentos, outros componentes, desculpa. Então, também temos os processos, né? Então, o processo, o que é o processo? O processo é o sinalizador que você amarra na estrutura, o processo de fusão. Por que tem o processo? Porque eu posso escolher se ele gera OP quando a estrutura for filha ou se não gera OP quando a estrutura for filha. Então, o processo, eu posso ter o processo de fusão e posso ter um outro processo de fusão alternativo que não gera OP quando a estrutura for filha. Como assim? A ordem de produção, por exemplo, aqui, vamos de novo aqui na estrutura. Eu tenho a estrutura lingote de cobre e tenho a estrutura liga. O processo aqui do lingote de cobre, vamos editar ela.
O processo do lingote de cobre é fusão. O processo da liga também é fusão. Então, o que vai acontecer? Quando eu gerar o programa de produção do lingote de cobre, ele consumindo a liga, ele é o pai. Então, o sistema vai se encarregar de gerar para mim uma ordem de produção para produzir a liga. Por isso que nos primeiros vídeos, como eu fiz pela carga de forno, eu não gerei o programa da liga, gerei apenas o do lingote. Bom, tem também cadastro de células, agrupamento de processo, cadastro de células, cadastro de máquinas, árvore do produto, que é para você consultar, mapa de OP, produtos agrupados, né, e componentes, desenhos. Esse bloco desenvolvimento, apesar de ter aqui cores, ensaios e desenvolvimento, foi feito para outros segmentos de empresa, mas tem proveito tanto quanto em qualquer outra área. Por exemplo, a cor eu uso para diferenciar lá na minha composição química se o cobre que eu estou cadastrando ali a composição é uma matéria-prima, por exemplo, ou se é um acabado. Por exemplo aqui, ó, liga, matéria-prima e lingote. Então eu utilizei a cor para distinguir lá no cadastro da composição química, que fica aqui, ó, menu, qualidade, inspeção química, qualidade de controle, análise química. Aqui na análise química eu usei para distinguir, por exemplo, esse que eu estou cadastrando na minha composição química é um lingote, esse que eu estou cadastrando na minha composição química é matéria-prima e esse é liga. Então, voltando aqui para a engenharia, então é isso, importação, né? Importação, lista de materiais. Para isso aqui é um projeto que o sistema, que o Hino está desenvolvendo, né? Por quê? Porque a gente fala projeto? Porque cada empresa tem necessidade de importar de um jeito, não é tudo igual. Então, o meu tipo de importação de material, por exemplo, para gerar uma estrutura automática, automática não, a forma com que eu estruturo uma planilha para carregar e gerar uma estrutura é diferente da forma que o outro utiliza. Então a gente sempre fala que esse bloco aqui é um projeto. Por quê? Necessita de adaptações, né? Isso tem custos para quê? Para estar importando da forma que o cliente deseja. E aqui temos atividade, plano, APQP, tudo tem a ver com a qualidade. Bom, voltando. Então eu sei que eu tenho que ter a estrutura pronta. E aí aqui no menu produção, eu posso gerar um programa de produção. Esse módulo de produção, quando estamos demonstrando, fazemos tudo manual. Porém, quando estamos implantando, né, previamente acordado, falamos para o cliente que pode-se ter um terminal de apontamento, aonde o sistema, onde o usuário vai pegar a ordem em papel, vai bipar a ordem de produção e vai apontar início. Terminou, vai apontar, pegar a ordem, bipar a ordem de produção, colocar a quantidade e apontar final. Aqui fazemos manual, mas tem-se a opção do apontamento por terminal. Então vamos lá. O programa de produção, ele pode vir tanto manual, né, de forma manual, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Cliquei em novo, vou pegar o produto, vou pegar um produto,
Vou esperar carregar, né? Carregou o roteiro. Se tivesse outro roteiro apareceria aqui. Previsão de início e previsão de término. Isso aqui, quando colocamos o lead time do produto, ele calcula. Então, por exemplo, se eu quero terminar dia 30 e eu clico aqui para trás, olha lá. Então ele fala que eu tenho que começar dia 28. Isso é porque no lead time desse produto deve estar lá 2 dias. Se eu vou começar dia 31, vou colocar aqui, dia 30, 31. Ele fala que eu vou terminar dia 31. Então, vamos mudar aqui. Vou colocar aqui agosto, dia 1. Dia 1. Não temos lead time não. Vamos ver aqui, dia 1 de agosto. Não temos lead time não cadastrado nesse produto. Foi um equívoco. Então tá, mas aqui temos a previsão de início e de término. E qual que é a quantidade do meu programa? 100. Isso eu estou colocando no manual, tá? Então, temos aqui a sugestão do lote. Podemos escolher um lote, né? Uma corrida. Ou podemos deixar com que o sistema gere o lote automático, que é o lote hino, mas aí esse lote não aparece aqui nesse campo. Esse campo aqui é exclusivamente para lotes manuais, controle manual do lote de produção. Se tem um pedido de venda, posso colocar, né? E outras coisas aqui, como operador, mão de obra de operador, o segundo, né? Colaborador programado, limite de preventiva, CLP, se a ordem de produção é de retrabalho. E aqui, gera a OP dos filhos. Com isso aqui clicado, ele vai gerar a OP da liga. Lembra que eu disse que o processo da liga gera filho? Então ainda tem esse parâmetro aqui, Se isso aqui tiver flegado, ele vai gerar. Se tiver assim, ele não vai gerar. Encerra automático. Quando eu concluir a quantidade da minha ordem de produção, quando eu produzir e apontar aquela quantidade, encerra a ordem automaticamente. Se tiver assim, vai encerrar. Se tiver assim, não. Usa saldo de estoque. Quando está que usa saldo de estoque, o que acontece? A ordem de produção, eu vou gerar a ordem de produção do lingote. Ele vai chamar a ordem de produção da liga. Se tiver aqui, usa saldo de estoque. Se já houver liga no estoque, essa ordem de produção da liga ela já nasce encerrada. Aqui é um indicador, se a ordem de produção é para estoque. E aqui se aceita programa maior. Ou seja, eu estou falando que eu preciso de 100. Se o cara produziu 300, pode apontar o 300? Então sim, se usa o programa maior, é isso que vai acontecer. O sistema vai permitir com que aponte mais do que o combinado aqui no programa. A observação, eu sempre falo que é para o cliente usar de acordo com a necessidade. Por exemplo, se essa ordem de produção tem outra pessoa que vê para executar, de repente aqui pode ter um informe que seja útil. Então, mas eu vou salvar. E aqui é só o programa, então é só a intenção de produção, tá? Outra forma que o programa de produção pode vir para cá. Essa foi a forma manual. Aqui em programa, programação de produção versus programação de vendas. Eu posso filtrar uma data, de, até e pesquisar. O sistema vai calcular e ele vê que eu tenho um pedido de venda que precisa do lingote, né? Um pedido de venda de lingote de 10 peças. Então eu posso fazer o quê? Eu posso efetivar e posso gerar programa.
que vai acontecer? Ele vai gerar o programa para mim aqui, ó. E aí, qual que é a diferença de gerar manual e de gerar lá do programa? Vamos editar? Olha só. Então ele trouxe para mim o número do programa, o produto, o roteiro, as previsões, a quantidade programada. E aqui ele traz, ó, programação não agrupada e efetivado pelo usuário. Aqui dá para parametrizar para ele já trazer o pedido de venda. Ele já vai trazer o pedido de venda aqui, mas como tem vamos ver se tem aqui o pedido de venda. Pedido de venda. Vamos pegar aqui o pedido de venda. Deixa eu apagar esse programa. Deixa eu atualizar a tela. Deixa eu pesquisar os programas novamente. Pedido de venda 17.225. Vamos marcar todos. Vamos agrupar. Vamos gerar programa. O agrupar, para que serve o agrupar? Se eu tivesse mais de um pedido para o mesmo produto, eu poderia agrupar. Então ele iria concentrar em um programa único de produção o total do que eu teria que produzir para entregar, para atender os meus pedidos. Então agrupar é isso. Voltar aqui na tela do programa. Temos aqui o programa de 10. Vamos colocar aqui o pedido. Arquivo. Então temos o número do pedido. Está faltando alguma configuração, mas quando geramos o programa, automaticamente já vem o pedido aqui e a empresa. Não é necessário ficar fazendo isso aqui. É alguma configuração no cadastro da empresa, tá? Mas eu não vou olhar isso. Então beleza, ele gera o programa automaticamente, né? Ele mostra a programação, né? Então ele mostra qual que é o pedido de venda. Ele mostra qual que é a programação do pedido de venda, saldo 10. Se já tiver alguma reserva, ele mostra aqui também, né? Então essa é a diferença. E a outra forma de lançar o programa de produção é pela necessidade, que foi a que eu mostrei nos vídeos anteriores. Então aqui na produção, MPS e MRP. Aqui já está calculado, né? Nos vídeos anteriores eu já expliquei essa tela, mas por aqui também eu poderia selecionar anexo e efetuar a programação do MPS. Quando eu faço isso, vamos gerar aqui de novo. Procedimento executado. Vamos para o programa. Vamos atualizar. Tá. Ele não vai gerar porque o meu aceite, a minha necessidade é 10, né? Minha necessidade é 10, mas o meu aceite é 0. Por quê? Porque eu já tenho ordem de produção desse produto. Então ele não vai gerar, porque o meu aceite é 0. Mas a outra forma seria aqui pelo MPS.
Para eu mostrar isso aqui de novo, eu preciso cancelar todas as OPs que eu fiz nos últimos vídeos, tá? Então vamos lá. Depois do programa, eu vou gerar a ordem de produção. Então eu vou editar isso aqui e vou verificar se está marcado que gera OP dos filhos. Está marcado. Então eu vou dar um anexo e vou gerar a ordem de produção. Gerou a ordem de produção. O sistema vai abrir para mim a tela de ordem de produção. Então repare que ele gerou a ordem de produção do lingote, mas ele gerou também a ordem de produção da liga. Então, seja, eu não consigo apontar o lingote se eu não tiver a liga no meu estoque. Vamos ver como é que está o estoque da minha liga. Menu, ó, eu dei um Ctrl C aqui no código. Menu, estoque, saldo de estoque. E vou filtrar aqui, ó, Ctrl V. Tá zerado, né? Vamos ver como é que tá o estoque do meu lingote. Tenho 10. Se eu tenho uma ordem de produção de 100, logo eu vou ter 110, né? Então agora vamos acompanhar. O que acontece? Depois desse passo aqui, o que seria? Seria a distribuição das ordens de produção para o colaborador. Então, poderia imprimir. Vou dar um pré-visualizar aqui. Esse é o padrão que nós temos no sistema. Esse padrão pode ser alterado de acordo com a necessidade do cliente. Opa, calma aí. Não, esse não é o padrão. Esse é um padrão que nós temos de um cliente que usa o sistema, tá? Esse é o padrão desse cliente. O nosso padrão é diferente, eu vou tentar localizar para vocês depois. Mas enfim, imprime a ordem de produção. Se usa terminal de apontamento, o que acontece? O cara vai lá, bipa a ordem de produção e inicia a produção, né? Não tem a necessidade de ficar apontando na mão, né? Mas a forma que eu vou fazer aqui é na mão. Então vamos lá. Eu entreguei a ordem de produção para o meu colaborador. O colaborador lá, ele marcou na caneta. Iniciei às 8h35. Aí terminei às 8h36. Fiz a quantidade de 100 fundi a quantidade de 100 quilos de liga, né? Como se trata de produtos que têm lote, rastreabilidade, etc., eu preciso fazer a transferência desses lotes para estar fazendo a minha ordem de produção, né? Então, eu posso vir aqui no meu lançamento. Lançamento e apontamento são as mesmas coisas. Deixa eu verificar como é que está a transferência. Então, eu tenho saldo parcial a transferir. Então, ou seja, o que eu tenho no meu estoque não vai atender para eu fazer toda a minha liga, né? Então, ó, eu tenho quantidade a transferir 9, deixa eu ver, saldo atual, saldo de estoque 9, quantidade a transferida, saldo a transferir, OP, saldo de estoque 9, quantidade necessária é 100 e eu só tenho 9, quantidade necessária 100 e eu só tenho 9, quantidade necessária é 800 e eu só tenho 72. Então, ou seja, eu não tenho todo o saldo para transferir, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a ordem de produção, vou voltar ela para programa e vou editar essa quantidade, tá? Então não vou mais produzir 100 quilos, vou produzir 1 quilo, só para a gente conseguir simular legal. Então, ó, eu vou selecionar sempre de baixo para cima, sempre da 2.1 para maior. A gente costuma chamar que é o último nível aqui, 1.1 é o pai e a 2.1 é filha. Então vou apagar e vou apagar. Quando eu apago, se não tiver nenhum apontamento, ela volta aqui para o programa de produção. Então se eu atualizar, vai voltar para cá de novo.
eu vou editar. E vou colocar aqui a quantidade. Vou colocar 5 quilos. Não, vou colocar 2 quilos, vai. Não vou arriscar não. Então vou salvar novamente. E vou gerar a ordem de produção de novo. E novamente ela vai gerar para mim a ordem de produção do pai e dos filhos. Então vou atualizar a tela. Tá aqui. Então vamos lá, voltando para o nosso exemplo, o cara fez a produção, ele começou às 8, vamos colocar que ele começou às 8 horas e terminou agora às 8h38 a fusão da liga. Então ele me deu o relatório, eu vou evidenciar isso no sistema. Lembrando que o sistema é evidência do físico, então lá no relatório tem os lotes que foram usados e etc. Então primeiro eu vou evidenciar os lotes que foram usados do sistema, né? Então eu preciso de 2 e eu tenho 9. Então eu utilizei esse saldo, esse lote, né? Aqui, ó. Usei esse lote aqui para transferir. Cadê o lote? Vamos ver aqui. Lote 5. Aqui, então usei do lote 5 do manganês, eu estou usando 2. Do lote 4 do sucata de cobre, estou usando 16, e do lote 3 da escória, estou usando 2. Então, primeiro eu vou empenhar esse saldo. O que o sistema vai fazer? Vai tirar do almoxarifado e vai jogar para o local de estoque chamado PROC, que é processo. Então, vamos lá, vou marcar aqui e vou marcar aqui. Então, marquei o lote e marquei o que eu quero transferir. Vou dar um salvar. O sistema aprova a transferência. Eu vou dar um salvar aqui e nós vamos lá no Cardex. O Cardex é onde mostra toda a movimentação do meu estoque, tá? Então, vamos pegar o Cardex do dia e olha só o que o sistema fez. Ele está falando assim, ó, que saiu por transferência, né, do almoxarifado a escória de silício e entrou no local de estoque processo. Então saiu 2 e entrou 2 aqui. Então ele tirou do almoxarifado e jogou em processo. Ele tirou do almoxarifado o manganês e jogou em processo o manganês. Ele tirou por transferência o cobre do almoxarifado, 16 quilos, e jogou no PROC 16 quilos. Se nós pegarmos o código do produto, aqui em saldo de estoque, podemos olhar o que? Vamos pegar aqui. Podemos observar que tinha 72, agora tem 56 no almoxarifado, então tem 56 disponível que eu posso usar e tem 16 empenhado. Se eu vir aqui e clicar aqui e clicar em lotes primeiro, vamos falar um lote. No lote eu consigo ver que faz parte do lote 4. Aqui, Cardex produto, vou de novo, ó. Cliquei na linha, anexo, Cardex produto e local de estoque selecionado. Então ele vai me levar lá para o Cardex desse produto nesse local de estoque. Então ele fala que foi o usuário Hino Jefferson fez uma entrada de transferência, né? ETR, entrada de transferência de 16 quilos do lote 4 para a ordem de produção 15025 nível 2.1. Beleza? Então, beleza. Estando transferido, se eu filtrar aqui os demais produtos, a visualização vai ser a mesma, tá? Então, eu vejo aqui no Cardex, e no Cardex aqui também eu consigo ver a ordem de produção. Então, ou seja, eu transferi para utilizar, né? Eu transferi pela ordem de produção. Então, 2.1. Essas colunas aqui, elas podem ser reorganizadas, tá? Por exemplo, eu posso colocar a OP aqui, eu posso colocar a descrição aqui, depois eu posso simplesmente vir e salvar o meu layout como padrão do usuário.
Então, toda vez que eu fizer login no sistema, as janelas vão estar da forma que eu quero. Isso aqui, em todas as telas, você pode reorganizar. Vou colocar isso aqui, por exemplo. Na ordem de produção, vou colocar isso aqui e aqui. Do programa de produção, vou colocar isso aqui. Então, todas as janelas do sistema podem ser reorganizadas as colunas. Bom, dito isso, então eu fiz a transferência pela ordem de produção, né? E eu já posso evidenciar. Então, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em lançamento, vou clicar em novo, isso manualmente, tá? Mas isso pode ser feito por terminal de apontamento. Vou falar que o funcionário Carlos Donizete Leite, do turno, não tem um turno cadastrado, tem como cadastrar os turnos, né? Utilizou o forno e que ele começou a produção 8 horas e terminou de fazer a fusão 8h30. Se tiver um lote manual, se vocês tiverem um controle de lote manual, pode ser colocado aqui. Quando os clientes querem ter um controle, eu sempre sugiro um padrão, né? O padrão que eu sugiro é sempre data. Então, 18/07/2023-1, que seria a primeira corrida desse dia. E a quantidade que ele fez foi 2. Então, eu vou salvar. O sistema vai pedir para eu confirmar os lotes que eu estou usando. Então, repara que ele trouxe aqui, 16, 2 e 2. Então, eu venho aqui, tá no PROC, tá vendo? Ele já localizou o PROC, eu confirmo. O mesmo eu faço para o silício. O mesmo eu faço para o manganês. Então eu transferi e agora ele só pede para mim confirmar que é isso mesmo. Então, vou salvar e ele gerou o lote de liga 10. Esse é o lote do sistema, tá? Esse lote é um lote que não tem modificação, é um lote padrão com as regras da ISO e de outros órgãos que o INA está implantando para conseguir atender bem todos os clientes. Então tem aqui o lote 10 e ele vai evidenciar aqui, beleza, a ordem de produção está encerrada. Por que está encerrada? Porque lá no parâmetro eu falei que era para encerrar e eu tenho aqui o apontamento da produção. Eu posso cancelar o encerramento aqui, se eu quiser, tá? Mas eu não vou cancelar. Eu vou salvar. Aqui eu vou filtrar as concluídas. Não coloquei data. $150,25. Então temos aqui, né, a nossa OP encerrada. E vamos ver o que aconteceu lá no estoque. No saldo de estoque, 16, né? Eu vou atualizar. Então ele consumiu o que estava empenhado. E se eu vier aqui em Cardex, vou atualizar. Ele vai falar para mim, consumiu do PROC nessa ordem de produção a sucata de cobre, né? Consumiu 16 quilos, consumiu silício nessa ordem de produção do PROC 2 quilos, consumiu manganês dessa ordem de produção do PROC 2 quilos. Então, saída SM é saída de consumo ou saída de movimentação, mas a classificação é consumo, né? E entrou, né, EAC, entrada de acabado, considerando um acabado, tá? Entrada de acabado, né, da liga teste para produção, por essa ordem de produção, no PROC, né, de 2 quilos. Então, por que entrou no PROC? Porque lá na estrutura, menu, engenharia, estrutura,
estrutura. Lá na estrutura, eu falei que a liga, depois de produzida, eu estou editando aqui a estrutura, eu falei que a liga, depois de produzida, iria para PROC, processo, na intenção de que ela seria consumida por outro produto. Então, beleza. Aqui, ó. Se a gente filtrar aqui, ó, em saldo de estoque e filtrar a liga que a gente produziu, vamos atualizar aqui. Temos aqui, ó, 2 quilos no PROC. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir esses 2 quilos aqui para o almoxarifado, para depois, na hora de apontar o nosso produto 700, realizar a mesma transferência. Por quê? Ela já estando aqui em PROC, ou melhor, não vou fazer isso. Por quê? Eu já mostrei como é que faz a transferência. Então, ela já estando aqui em PROC, o local de transferência na ordem de produção vai ser o mesmo. Então, ou seja, não necessita de fazer transferência, porque ela já consome direto do local. Então, eu precisaria de transferir a 900. Mas, quando eu venho aqui para transferir, mais um equívoco. Ela fala para transferir. Então ela fala que está sem saldo. Ela vai pegar do PROC e vai jogar no. Ela vai pegar do Mox e jogar no PROC. Então vamos fazer o seguinte: vamos transferir. Eu pensei que daria certo. Então eu vou pegar aqui, ó, saldo de estoque. Para transferir, eu seleciono a linha, anexo. Deixa eu copiar aqui o saldo, né, o código antes. Seleciono a linha, anexo, transferência de estoque e itens. Então, eu clico aqui, qual que é o estoque de origem? PROC, vai para onde? Pro Mox. Galera, mais um equívoco. Na verdade, não. O que eu preciso fazer, na verdade, é que como eu produzi essa liga, eu preciso inspecionar ela. Ela tem uma análise de inspeção química, por isso que ela está aparecendo sem saldo lá no PROC. Por quê? Porque enquanto eu não inspeciono o produto, ele não fica disponível para eu usar. Então o sistema não iria me deixar usar se eu não realizar a inspeção que eu cadastrei aqui em qualidade de controle. Eu cadastrei uma inspeção para liga aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso inspecionar essa liga. Então, aqui, qualidade de inspeção, inspeção de análise química. Então, eu vou clicar em novo. E aqui, ó, lançamento de produção. Olha lá, eu tenho aqui, ó, para inspecionar. Olha lá, lote manual, ó, 1807-2023, 1. Lote do sistema. Lote do sistema é o 10. Eu vou marcar aqui. Vou carregar e aí eu preciso inspecionar. Então o que ele está falando aqui? 10, 80, 10, desejado 10, 80, 10, mínimo 10, máximo 100, mínimo 80, máximo 100, mínimo 10, máximo 100, desejado 10, 80 e 10. Então eu vou colocar 10, 80, 80 e 10. Mínimo 10, máximo 100, desejado 10. Nesse exemplo aqui eu não vou conseguir mostrar quando a linha fica branca, que é quando o desejado está entre o mínimo e o máximo. É quando não temos um desejado, na verdade, né? Então eu vou salvar aqui. E vou agora aprovar a liga. Então, seja, o que eu estou falando aqui? O cara produziu, beleza, mas só que anteriormente, antes de apontar a produção, enquanto a liga ainda estava no forno, ele tirou uma amostra lá, criou uma bolachinha e mandou para análise. O laboratório analisou e marcou lá que estava ok, né? Então, isso pode ser feito, por exemplo, a amostra que o cara tira
pode ser apontado a amostra, né? Então, por exemplo, ao invés de eu apontar toda aquela quantidade de liga, eu posso apontar uma quantidade de amostra, que foi uma retirada para qualidade. Então, eu aponto, o cara vem, faz a inspeção e aprova. Quando terminar a liga, que é apontar o restante, eu venho aqui, vou lá, aponto, e aqui na inspeção eu inspeciono o restante. Uma vez inspecionado e aprovada a inspeção, o sistema atribui o lote, né, o lote 10. Antes de inspecionar, ele não atribui o lote. Após isso, eu posso voltar na minha ordem de produção, né? Nessa hora a produção ainda está correndo lá e começou-se o vazamento, digamos assim, né? Então o cara começou o vazamento às 8h53, o cara começou o vazamento às 8h30 e terminou o vazamento às 8h53. Então ele me trouxe o relatório, hora que começou, hora que terminou, né? O produto, tal, o lingote. Então eu vou agora evidenciar isso no sistema também. Então eu vou aqui em menu, lançamento. Vamos de novo para o detalhe da transferência, né? Não transferido. Código de estoque de origem ao MOX. Então deixa eu fazer a transferência. Então aqui em saldo de estoque eu vou transferir aqui, ó, esses 2 quilos daqui do PROC para o almoxarifado, tá? Então anexo, transferência de estoque, itens, estoque de origem, PROC, estoque de destino ao MOX. Vou clicar em mais e temos aqui a liga para transferir. Vou selecionar, vou dar salvar, né? Aqui, ó, eu consigo editar a quantidade que eu estou transferindo. Então, poder estar transferindo só um, né? Vou transferir os 2 quilos. Eu posso aqui colocar o que, ó? Para ordem de produção dia 18/07/2023. Vou salvar. Então fiz a transferência para o almoxarifado. Isso pode ser o quê? Pode ser um processo da qualidade. Por exemplo, a qualidade inspecionou, beleza, ela transfere do PROC para o almoxarifado. Quem vai apontar a ordem de produção por sua vez? Deixa eu dar uma atualizar aqui. Lembrando que todas as movimentações que eu faço no sistema de transferência, ordem, consumo de material, fica salvo aqui no Cardex. Então, se eu vir aqui no Cardex e atualizar, ele vai mostrar que teve a saída de transferência da liga para o almoxarifado. Então, aqui, ó, saída de transferência do PROC para o almoxarifado da liga. Então, beleza. Vamos lá. Na ordem de produção, o cara vai evidenciar. Vamos ver se agora eu consigo fazer a transferência. Transferência. Saldo total a transferir. Então agora eu tenho saldo no meu almoxarifado para transferir para o meu processo. Então pode ser um esquema da qualidade. A qualidade inspecionou a liga 900, estava aprovado, mandou para o almoxarifado. E agora quem vai fazer a ordem de produção, quem vai apontar e evidenciar isso, marca que vai utilizar, né, que vai transferir a quantidade de 2 para processo, para a ordem de produção. Beleza, transferido. Eu venho no meu apontamento. Então vou falar que o Antônio Carlos, né, não temos turno cadastrado, né. A máquina, eu vou por forno, mas poderia ser uma outra, poderia ser apontamento manual, processo manual, tá? Começou a fazer o vazamento às 8h30 e terminou agora às 8h57. Então, lote manual segue lote liga 18/07/2023 -1 e a quantidade de 2 kg de lingote. Então, vou salvar. Então, ele vai pedir para eu confirmar qual lote de liga que eu estou usando.
Então, lote de produção 11, sistêmico. Vou salvar. O sistema vai encerrar a ordem de produção. Por quê que ele vai encerrar? Porque eu produzi toda a minha demanda. Então, beleza. O sistema encerrou a ordem, né? Então, aqui evidenciamos. Vamos aqui em Cardex novamente. Vamos atualizar. Então, o que aconteceu? Então, aqui, ó, teve a produção da liga teste, né? Depois teve a saída de transferência do processo e a entrada dela em Almox. Depois, a gente transferiu, né? Transferimos do Almox para processos de novo, pela ordem de produção. Depois tivemos o consumo e tivemos a entrada do produto acabado, né? Então aqui temos todas as evidências, né? Qual foi a ordem de produção, os lotes, né? Os lotes que geraram no processo, tanto os lotes manuais quanto os lotes sistêmico, né? Aqui, ó, lote do sistema e lotes manuais. Então, que lote você utilizou, que lote nasceu. E aqui no saldo de estoque, se olharmos aqui, ó, lembra que tinha 10? Tinha 10, se não me engano. Vamos atualizar. E agora temos 12. E como eu cadastrei a inspeção química do lingote, né, da liga lingoteada, precisamos também inspecionar. Então, vou clicar em novo. Temos agora 2 lançamentos de produção. Por quê? Nos vídeos anteriores não foi inspecionado, como também não foi atribuído o lote manual, né? Mas eu vou inspecionar, então vou colocar aqui. E minha inspeção fala que eu tenho que ter de 80 a 100, tem que ter 80%, 10% e 10%. A essa altura já foi inspecionado naquela amostra de liga. Se a liga estava ok, o lingote também vai estar ok. Então, a não ser que houve contaminação no vazamento, etc. Mas eu acredito que esteja ok. Então, vou colocar 80, 10, 10. Quando eu aprovo a inspeção, quando eu faço a inspeção e aprovo, o saldo fica disponível para ser faturado. Antes disso, ele não fica, ele fica travado, pendente de inspeção. Então, eu vou aprovar mais um aqui. Vou carregar. 80, 10, 10. Aqui em menu, estoque, lotes de produção, vou colocar aqui todos. Nós podemos ver os lotes de produção produzidos hoje e aprovados. Podemos ver alguns dados, como o lote manual, o código do lançamento, a data, o lote do sistema. Isso também garante a nossa rastreabilidade, nossa pesquisa de rastreabilidade, que pode ser feita em menu, qualidade e controle, pesquisa de rastreabilidade. Eu posso colocar aqui o número do lote 11, por exemplo. Vou vir aqui, lote 11, vou dar um carregar. Ele já fala que é um lote de produção, né? Tipo do lote, produção, né?
Ele fala que mostra que eu produzi os 700, que os 700 consumiu a liga, mostra que a liga consumiu a escória, a sucata, o manganês, né? E clicando nas linhas, por exemplo, aqui, ó, metálico, né? A escória de silício, fala que foi uma entrada de compra nessa nota, fala qual foi a empresa, as saídas que esse produto teve, as entradas que ele teve, a mesma coisa para o cobre e a mesma coisa para o manganês. Se pegarmos aqui, ó, lote 5, por exemplo, ó, lote 5, o lote 5, ó, é o manganês. Vamos dar um carregar. Aí ele fala, ó, tipo do lote é um lote de recebimento, né? É um lote de recebimento, então teve a entrada de compra nessa nota fiscal, nesse dia, por essa empresa. Quem fez a entrada foi o Jefferson, o código no Cardex é 202707, foi um movimento de compras. E depois ele fala, ó, no dia 13 esse material saiu para a OP 15023, no dia 18 esse material entrou, né? Teve a transferência de materiais para outro local de estoque, né? Aqui, ó, o MOX. Depois teve a transferência do Almox para a PROC e teve a saída na OP. Então teve uma saída de consumo na ordem de produção 15025, né, do PROC, consumiu do PROC. Então eu posso colocar aqui, ó, 15025. Vou dar um carregar. Então ele fala tipo do lote e produção. Então ele fala na OP 15025 você produziu a liga, produziu o lingote. Na liga você usou isso aqui e no lingote você usou a liga. Então você produziu a liga, na liga você usou isso, isso e isso. Aí você produziu o lingote, no lingote você usou a liga que utilizou isso, isso e isso. Então é uma pesquisa bem completa, né? Garante a rastreabilidade, mostra todas as OPs, mostra onde chegou, aonde saiu, qual é o lote que gerou, né? O mesmo para o saldo de estoque. Se eu quiser ver aqui, ó, anexo, lotes, eu consigo ver os lotes que eu tenho. Então eu tenho o lote 11 desse produto, tenho o lote 9. Qual que é o status desse lote? Aprovado. Qual que é o código do lançamento? 36 e 38. Qual é o dia do lote? 13 e 18. Saldo do lote 10 e 2. O que está disponível? 10 e 2. Qual é o número do lote no sistema? 9 e 11. Qual a ordem de produção foi produzida? 1521 e 1525. Em qual nível? 1.1 e 1.1. Data de validade? Não tenho. Isso eu posso informar lá no meu cadastro de produto. Lote de produção? É o lote manual. Não tenho. Não informei nisso aqui. Então é isso. Esse é um pouco do processo de produção, com o máximo de detalhes que eu pude passar em 1 hora, né? Espero que esse vídeo ajude vocês a terem uma melhor noção do que é possível ou não fazer no sistema. E no caso de dúvida, estamos inteiramente à disposição.